Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula. Nessa videoaula a gente vai estudar ainda Roma Antiga, mas o nosso último ponto sobre Roma. Então hoje a gente termina esse assunto que a gente começou aí algumas aulas já. Então para essa videoaula, as aulas 12 e 13 lá do primeiro ano, seguindo então com Roma Antiga, hoje a gente fala sobre o Baixo Império Romano e a crise que vai levar ao fim do Império Ocidental. Vamos lá. Para começar, eu montei aqui, ó, em formato de escadinha mesmo, para a gente ir entendendo como as coisas vão sucedendo. É óbvio que isso não vai seguir um padrão assim de comportamento muito redondinho, mas dá para a gente entender esse passo a passo de como as coisas foram acontecendo. Então, primeiro vamos lá, né? A gente vai falar sobre a crise econômica e política que o Império Romano vai enfrentar. Só que a gente está falando de um império gigantesco. Então essa crise ela vai se estender por alguns séculos. A gente pode dizer que basicamente do 3 ao 5, Roma está enfrentando essa crise toda. Então não entendam assim como algo imediato, do dia para a noite. Não, é um negócio bastante longo, de bastante tempo. Então vamos pegar como ponto de partida a Pax Romana, que foi exatamente o ponto que a gente encerrou lá no Alto Embaixo, no Alto Império. Bom, a Pax Romana estabilizava então as fronteiras de Roma, mais ou menos 300 mil soldados circulavam, garantindo esses limites fronteiriços com relação aos povos, sobretudo os povos bárbaros da região germânica. Muito bem, acontece que sem um avanço rumo à guerra, Roma vai enfrentar um problema sério ao longo do tempo, que é a falta de escravos. Ué, mas por que essa falta de escravos é tão séria? Primeiro de tudo, porque a base da produção era de escravos, ou seja, Roma tinha se habituado a um cidadão romano não ser voltado aos trabalhos manuais, isso ficava sobretudo a cabo dos escravos. Qual o problema na sequência? O comércio de escravos era realmente bastante lucrativo para o setor comercial romano, e sem esse setor, a economia penava um pouquinho também. Tem uma outra questão que também é importante lembrar. Com a falta de escravos, vão acontecer alguns problemas. A plebe passa a ser tratada como escravos ou com salários ainda piores diante das circunstâncias. E a qualidade de vida em Roma vai piorando. Por quê? Diminuiu o número de escravos na produção, queda da produção. Receitinha básica, pessoal. Queda da produção, o que acontece com o preço desses produtos, aquela lógica de oferta e procura. Começou a faltar no mercado, aumento dos preços. Os preços aumentam, mas o salário não, ou seja, inflação. E a coisa vai piorando, sim, porque daí, com preços muito elevados, o comércio vai caindo também. Obviamente, não se compra tanto quanto se comprava antes, com menos produtos, com um valor mais alto, não circula tanto assim. Aí começa a complicar, porque a população também está sem dinheiro, mas agora o império não consegue arrecadar tantos impostos quanto arrecadava até agora. Então a gente tem uma queda na arrecadação de impostos do império. Faltou dinheiro no império? História duas questões. A primeira, imaginem para sustentar esse império gigantesco, com fronteiras que iam assim, lá da Britânia, lá, né, na região da Inglaterra, até a região da Armênia, na Mesopotâmia, por exemplo, passando pelo norte africano. Para manter tudo isso, o sistema burocrático romano era gigante. Muitos funcionários do império, né, milhares deles. Faltou dinheiro, é difícil manter essa burocracia funcionando. Na verdade, é extremamente difícil manter, e aí os serviços começam a piorar, obviamente. Sem falar que a corrupção que já existia se torna ainda maior, e o dinheiro fica curto para chegar até a sede do império. Com isso, manter o exército se torna uma dificuldade. Porque quando se tinha as guerras de conquista, você pagava o exército, ora, com terras, com os espólios de guerra e tal. E agora que não tem mais essas guerras de conquista, mas na verdade é só de defesa, o exército não tem grana, não acaba sendo remunerado e pouco a pouco esses
que lutavam vão abandonando seus postos para voltar para suas fazendas, para suas propriedades, para tentar se proteger por lá, cuidar das coisas por lá. É nesse momento que abre-se margem para as famosas invasões bárbaras. Cuidado aqui. Foram as invasões bárbaras que provocaram o fim de Roma? Não. Elas contribuíram, mas não foram as responsáveis únicas por isso, né? O que são as invasões bárbaras? Bom, esses povos germânicos sobretudo, que estavam nas divisas do Império, aproveitam essa instabilidade e acabam avançando dentro do Império. A defesa do Império vai acontecer parte pelos soldados do próprio Império e parte por outros povos bárbaros que já estavam integrados a Roma ou que recebiam para estar ali. São povos federados, a gente pode falar assim. Então, na verdade, vira um caos, porque essas guerras tem hora que não são identificadas como guerras propriamente de Roma contra povos bárbaros. É uma bagunça de conflitos acontecendo em vários lugares, em várias frentes dentro do Império. Isso provoca um clima de instabilidade, de insegurança monstruoso. Com tudo isso acontecendo, alguns imperadores tentaram optar pela transferência da capital para tentar desafogar Roma, porque a cidade estava gigantesca e com muita gente pobre, carente, em condições muito deterioradas, pressionando o império. Então se tentou mudar a capital foi para Ravenna, para Milão, para Tréveros, até para Constantinopla, enfim, tentando dar um jeito nisso tudo. Não ia rolar, né? Tava bem difícil sustentar. Chega ao ponto, pessoal, que é tão difícil fazer comércio e trocas que as moedas começam a faltar e começa a se aceitar a troca de item por item. Inclusive o próprio império aceita receber tributos na forma de produtos e não de dinheiro, para vocês terem noção do desespero que estava rolando. E com esse lance todo de ataques frequentes, vai acontecer um processo muito importante, que é o processo de ruralização. Os centros urbanos acabam entrando em declínio. Por quê? Não tem mais o comércio tão ativo e acabam sendo chamarizes, né? Lugares interessantes para que as ondas de ataque foquem, já que lá parece que tem dinheiro, enfim. Então, isso vai pressionar as pessoas a fugirem das cidades. E vai surgir, então, a partir do declínio dos centros urbanos, um regime chamado de colonato. Essas pessoas fugindo das cidades que não têm dinheiro acabam se refugiando, então, próximos a propriedades fortificadas. Né? Então, o dono dessa propriedade, o aristocrata, dono de terra, dono dessa propriedade, oferece proteção para esse pessoal em troca do trabalho. Para essa galera que está fugindo da cidade, não tem o que fazer. Aceitam trabalhar em troca de proteção. Já que esse aristocrata normalmente conseguia ter ali próximo dele um grupo de soldados, enfim, que poderia protegê-lo. Esse processo colonato é bem importante e ele vai ficar ainda mais interessante quando o imperador Diocleciano acaba fazendo o seguinte: para não ter risco de não conseguir arrecadar os impostos, ele vincula a pessoa à terra, no ponto de que assim, ó, se você vai trabalhar em tal lugar, naquela província, quando você morrer, o seu filho fica vinculado a essa terra. Para o império era uma forma de conseguir cobrar impostos visivelmente de quem deveria ser responsável por pagar. Mais à frente a gente vai ver que isso, na verdade, na base do colonato, vai ser uma das estruturas que vão dar origem ao feudalismo lá na frente. Bom, e a questão ficava difícil de ser governada e tal. Para ter ideia, no ano de 395, o imperador Teodósio, vendo que no Ocidente a situação era bem mais difícil do que no Oriente, resolve dividir o Império. Império Romano do Ocidente, com a base em Roma, e Império Romano do Oriente, com base em Constantinopla. Constantinopla é a antiga Bizâncio, teve esse nome até 330, depois passou a ser Constantinopla, lá onde hoje é Istambul, na Turquia.
Bom, com o Império dividido, as coisas são um pouquinho diferentes. O Império Romano do Oriente vai conseguir se sustentar de forma bastante interessante, né? E a gente vai falar um pouco mais disso na nossa próxima aula. Já no Ocidente, as investidas dos povos bárbaros era cada vez mais agressiva e violenta. Então, ficava cada vez mais difícil, de fato. Vale lembrar que dentro disso tudo crescia algo que vai nos chamar muita atenção, que é o cristianismo. Bom, o cristianismo surge como uma, digamos assim, uma divisão, uma seita dentro do judaísmo, que os romanos a princípio fazem vista grossa e deixa que vai crescendo sem grandes preocupações, mas aos poucos o cristianismo vai crescendo demais. E para alguns imperadores romanos, a certa tolerância religiosa que se permite num primeiro momento acabava indo para o espaço, porque o cristianismo falava sobre a divisão entre os assuntos de Deus e os assuntos do homem. O César, o imperador, era visto então como um homem e não como uma divindade. Vale lembrar que na premissa dos imperadores estava lá a questão de ser o Augusto, o divino. Então, para alguns imperadores, o cristianismo acaba fazendo esse papel de ser algo que atinge diretamente a figura de importância do imperador. Então, por isso, começa uma perseguição bastante grande. A gente chama isso de perseguição sistemática, que ela vai aumentando, dependendo do imperador, até chegar, por exemplo, no pico durante o governo do Diocleciano, que foi a mais rigorosa perseguição possível. E aí os cristãos eram caçados mesmo, presos, torturados, jogados nas arenas para serem devorados por animais, crucificados, decapitados, enfim, perseguidos de fato. Mas em vez do cristianismo diminuir, ao contrário, o cristianismo vai crescer. E, na verdade, a tentativa era esmagar mesmo, mas ele acaba crescendo ao ponto de que até alguns imperadores vão se aproximando do cristianismo. Como é o caso do imperador Constantino, que no ano de 313, já bem próximo do cristianismo, acaba então autorizando o culto cristão. O que era antes ilegal passa a ser legal e agora permitido. Dentro do Edito de Milão, em 313, o cristianismo passa a ser uma religião permitida dentro de Roma. Aqui já está rolando tudo isso aqui, obviamente. Então, tentar sustentar uma base religiosa era uma questão interessante para o imperador de tentar se manter de alguma forma vinculado às pessoas via cristianismo. Mas, de qualquer forma, para o próprio cristianismo, foi bastante importante o Edito de Milão, que permitia então o culto. Em 380, acontece um passo significativo nessa questão do cristianismo, que agora não só era permitido o culto cristão, como passa a ser, em 380, religião oficial de Roma. E em 391 vai passar a ser a única permitida, porque o culto pagão vai ser proibido. Então, a partir de 380, o cristianismo se funde de vez ao império. Isso no governo do Teodósio. A gente pode dizer que a partir deste momento surge uma noção de cesaropapismo, que é a influência que o império vai ter dentro da própria igreja. E essa relação aí a gente vai ter que prestar bastante atenção, porque essa relação é complicada, já que o cristianismo vai de certa forma se somar a um molde romano ali de administração. No Ocidente, isso vai dar origem à poderosa igreja romana, que, mesmo com a queda do império, vai acabar subsistindo, vai conseguir sobreviver e vai se tornar a principal instituição da Idade Média. A gente vai ver isso mais à frente. Nesse momento, é importante a gente entender essa dinâmica, que agora a gente tinha uma
aproximação, então, César o papismo por causa disso, da igreja com a própria história do império. Bom, e assim vai tentando sobreviver. Mas no Ocidente, a invasão dos Érulos, liderados por um rei chamado Odoacro, a Roma, põe fim ao Império Romano do Ocidente no ano de 476. O último imperador romano, Rômulo Augusto, vai ser derrotado e o Império do Ocidente cai. Ao cair, né, ao decretar então o fim do Império Romano em 476, nós temos o Império Romano do Oriente se mantendo, que a gente estudará na próxima aula, e no Ocidente uma série de coisas vão acontecer com povos bárbaros ocupando algumas regiões do Império, do antigo Império Romano, e a Igreja Católica se tornando a grande instituição desse período todo que vem pela frente. Só lembrando, 476 é a data do fim da Antiguidade e começamos então a Idade Média a partir daqui no século V. É isso aí, galera. Então, fechamos o Império Romano, todo o conjunto de Roma Antiga. Na próxima aula a gente já começa a pensar então na Idade Média. Valeu, pessoal. Até a próxima. Se você não está inscrito ainda, não esquece de se inscrever, de marcar para receber também as notificações do canal. Valeu, gente. Tchau, tchau.